Opa, como vai? Eu sou o Henrique e tô passando aqui para te falar que você está prestes a assistir um trecho da aula que tá fresquinha. Eu acabei de gravar, onde eu revelo de uma vez por todas. Existe demanda, existe procura por hospedagem em todos os meses do ano, principalmente em períodos de baixa temporada. E além disso, eu vou te ensinar como você consegue deixar de ser refém da alta temporada ou dos feriados para colocar um dedinho no bolso e parar de ficar somente se preocupando em pagar as contas. Se você quiser assistir esse conteúdo dessa aula na íntegra, é só clicar na janela ao final do vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve e clica no sininho para receber notificações dos conteúdos gratuitos que eu produzo e coloco aqui no YouTube, tá bom? Boa aula! Existe uma característica desse mercado de hospedagem que eu posso dizer que é, entre aspas, responsável por esses períodos de baixa demanda e também por de alta, tá? E essa característica é importante porque é o ponto de partida para todo o resto da explicação e também para a precificação mais adequada. O que é precificação mais adequada? É aquela que a gente consegue ter mais retorno. Como? Conseguindo cobrar um valor competitivo nessas datas de baixa procura e conseguindo cobrar o maior valor possível nas datas de alta procura, como alta temporada, como final de semana e os feriados, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a característica do mercado de hospedagem? Você sabe me dizer? Essa daqui, ó. Você provavelmente já ouviu falar, não já? Sazonalidade. O que é sazonalidade? Sazonalidade é quando a demanda, a procura, tem grandes oscilações. Tem grandes oscilações, tá? E aí o que acontece? No caso do mercado de hospedagem, tem algumas datas mais específicas, como por exemplo, Ano Novo, aqui no Brasil, o Carnaval, os feriados, como a gente já falou, né? Mas, dependendo da região, tem alguns picos de procuras específicos, como por exemplo, aqui no Rio tem o Rock in Rio, lá em Blumenau tem o Oktoberfest, tem uma cidade aqui no estado do Rio que chama Pati del Fed, tem a festa do tomate. Então, cada região, cada lugar pode ter seus picos específicos de muita procura, tá? Mas eu já estou antecipando aqui o que vem a sequência da explicação. O que é importante você saber é que o ponto de partida, isso tudo acontece por conta dessa característica do mercado de hospedagem. E olha só, essa é uma característica intrínseca, vai além da minha vontade, da sua, do Airbnb, do Papa, de todo mundo. Isso é uma característica, é assim que funciona. Já que é assim que funciona, já que é uma característica, já que essa é a forma que as coisas, né, acontecem no mercado de hospedagem, o que a gente tem que entender, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar a forma de aproveitar isso. E existem, principalmente no que tange a precificação. Mas isso a gente já vai ver com mais detalhes daqui na frente, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de sazonalidade, quais que são os dois principais pontos da sazonalidade que eu até já falei aqui com você. Primeiro é o que na procura? É uma oscilação. Por quê? Existem períodos com muita procura, existem períodos com baixa procura, a maior parte do tempo é razoavelmente estável. Então, sazonalidade na verdade, uma oscilação, com alguns períodos específicos, com muita procura, tá? Só que quando a gente fala de oscilação, o que é mais interessante para a gente? Mais interessante não, mas um dos pontos mais interessantes é identificar os picos. Por quê? Nesses picos que a gente vai conseguir resultados ainda mais expressivos. E aqui eu vou pedir muita sua atenção numa sutileza. Porque o que acontece com a maioria das pessoas? A maioria das pessoas espera esses momentos de pico para conseguir colocar algum dinheiro no bolso. Na verdade, não é por aí. Como que deveria ser? Você conseguir faturar todos os meses do ano, você já vai entender como isso é possível. E quando chega nesses momentos de pico de demanda, aí sim você coloca ainda mais, você consegue faturar mais. E não ficar dependendo desses momentos, desses períodos, para conseguir algum. Porque o que eu mais vejo são anfitriões, por exemplo, trabalhando o ano inteiro para ficar pelo menos ali pagando as contas para esperar um feriado, um janeiro, um verão, um sol, para conseguir colocar algum no bolso. Isso não é legal. Não dá, na minha opinião, não dá para você ficar trabalhando, sei lá, meses esperando um mês para colocar algum no bolso. Não. Dá para faturar todos os meses e nesses períodos de pico, aí você coloca ainda mais, você fatura mais. E não ficar dependendo deles para colocar dinheiro no bolso, tá bom? Quando a gente fala de picos de demanda, são esses três principais, que eu já falei algumas vezes aqui com você. O primeiro é a alta temporada, tá? E quando a gente fala de Brasil, via de regra, por exemplo, o mês de janeiro.
Mês de janeiro costuma ter muita demanda. É sol, tem férias escolares, enfim, mais estrangeiros vêm. Então, janeiro no Brasil costuma ter muita procura. No caso de Gramado, por exemplo, o inverno, o frio chama. É o contrário, é curioso, né? Então, cada região, cada lugar, você tem que mapear qual que é o período de alta temporada, tá? Para quê? Para você conseguir ter um pico de faturamento, tá bom? O que mais a gente tem? Já falei, ó. Depois da alta temporada, os feriados. Tem os feriados nacionais, tem o Carnaval, tem o Ano Novo, tem Corpus Christi, tem Independência do Brasil, tem um monte de coisa, tá? E aí, mais uma vez, é claro que nessas datas vai ter um pico de procura, via de regra, né? Via de regra. Pode ter uma região, uma acomodação específica que não é bem assim que funciona, mas via de regra, nos feriados vai ter mais pessoas viajando, né? Mais demanda por uma estadia, uma hospedagem, tá? E por fim, né? A gente pode também, por que não, colocar o quê? Os finais de semana. Mais uma vez, pessoal, via de regra. Isso não está escrito em pedra. Por que eu estou falando isso? Tem cidades, por exemplo, São Paulo. São Paulo é uma cidade muito de trabalho, tem muita demanda dia de semana. Então, eu arrisco dizer que algumas regiões, algumas acomodações em São Paulo têm mais demanda dia de semana do que no final de semana. Mas isso daqui é um padrão. Você pegar a maioria, claro, tem mais demanda no final de semana. Se tem mais demanda, as probabilidades são que você consegue mais reserva e por que não cobrar uma diária maior? Concorda comigo? Então é o seguinte, a gente está entendendo o quê? Sazonalidade é uma característica do mercado e essa característica é o quê? Marcada pela oscilação, período de alta, de baixa estabilidade, e o importante para a gente é identificar esses picos de demanda, porque é aqui que a gente vai ganhar mais dinheiro. Concorda comigo?